Olá, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente tá aqui ainda mais um dia nessa realidade para a gente prosseguir a nossa caminhada, tá? Da consciência, então. Vocês já sabem como é que a consciência caminha, né, pessoal? Eu já expliquei isso aqui. Quem é assiduamente no meu canal sabe o que é o caminhar da consciência. Então, vamos expandir, crescer a nossa consciência, que aí a gente está caminhando, tá, pessoal? Então, esse trabalho é para a gente ir caminhando e melhorando nesse caminho que o próprio Deus, o Criador, nos chamou, despertou a nossa consciência, está colocando esses desejos dessas coisas espirituais, tá? Quem é que está fazendo isso? Sou eu? Não, pessoal, tá? Ele está me influenciando também, ele está me despertou e está colocando esse desejo para falar sobre essas coisas espirituais, né? Porque eu não queria, né? Vocês, quem é mais antigo aqui sabe, eu já contei a história que eu não queria estar fazendo isso aqui, tá? Porque por isso que eu não tenho importância em, como é que se diz, explorar vocês com dinheiro, tal, essas coisas, né? Porque se você vai fazer uma coisa para o Criador, para com Deus, tá, pessoal? Você tem que fazer uma coisa que realmente ele está instituindo, não aquilo que o seu ego, as suas coisas falam. Porque você vai estar entrando no tema que a gente está falando, numa falsa espiritualidade. Então você vai estar criando uma falsa espiritualidade. É isso, tá, pessoal? Aí a gente tem que ter essa atitude, tá? É o que eu tô tendo, tá? Então, tenho dificuldade como qualquer outra pessoa, tá? Sou um jovem simples aqui da comunidade, como todo mundo tem. Agora mesmo eu tava no. Fui pegar o remédio da. Tava no fila lá do posto lá. Eu só encontrava a gente falando de bebida, de futebol, de não sei o que na fila, tá? Mas eu ficava olhando, são o momento que aquelas pessoas estão, tá, pessoal? A consciência que aquelas pessoas estão, tá? E o pau tá quebrando aí, né? Como diz aqui na Bahia. A pressão tá subindo ao pau, que tá acontecendo coisas aí, tá? Ataques, um atacando o outro aí, uma nação atacando o outra aí, tá? Então, essa coisa pode reverberar para cá, tá, pessoal? Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Para nos preparar, às vezes, coisas básicas, água, alimento, tá? Porque pode acontecer essas coisas vir para esse canto, cara. Vir para aqui o Brasil, né? Pode chegar aqui na Bahia, em Salvador, onde pode chegar onde você está morando, tá? Então, a gente sabendo disso, a gente tem que se preparar para essas coisas ruins, porque é o que está acontecendo aqui nessa realidade, tá, pessoal? Mas não tenha medo, tudo está no controle de Deus, tá? Sua vida, tudo está aí no controle do Criador, tá? Nada vai passar do controle dele, tá, pessoal? Entende? Então a gente tem que ter essa fé, a gente tem que crer, né? Foi igual eu estava ouvindo o programa, uns, como é? Uns podcast aí da vida aí, tá, pessoal? O podcast, umas lives aí, eu estava vendo que o cidadão falando que queria prova que Deus existia, que Jesus existiu, que não sei o quê, que... Entende, pessoal? Você está pegando a escritura para isso, pessoal. A gente não tem que provar nada para ninguém. A escritura está lá bem clara, é para a gente crer. Por isso que Cristo disse, aquele que crê em mim, né, ainda que morra, viverá. Você crê tu nisto?
falando com os discípulos. Você crê nisso? Aquele que crê na minha a escritura, né? Bem-aventurado é. Então, Deus quer que você use essa frequência, essa energia, essa que Ele colocou dentro de você, que é a sua fé. Ele quer que você use isso. Por isso, tá, pessoal? Quando aqui eu fazendo, eu não estou fazendo igual as outras pessoas. Porque até a sua oferta, o seu despejar do seu coração tem que ser de todo o coração, tem que ser com fé. Agora, se eu coloco para você pagar, você vai tomar meu curso, você vai pagar isso. Aonde está a fé aí, pessoal? Aonde é que você está exercitando a fé? Entende? E muitos estão fazendo isso, e começando pelos evangélicos, tá? Que diz que prega o evangelho de fé. Entende? É porque eles querem ganhar. A minha fé é isso aqui, ó. Eu logo com minha conta aqui, Godia, isso é minha fé. Isso é a fé no Deus Mamon, pessoal, no dinheiro, tá? Agora eu quero ver vir fazer espiritualidade como eu estou fazendo, na fé mesmo, tá? Esperando que a espiritualidade toque em coração, tá? Tem tocado aí no coração de alguns, tá? Tem tocado também em alguns que estão endurecendo o coração. Eu não sei porquê, tá? Mas está endurecendo. Entende? Então, mas vocês precisam exercitar isso. Então, você tem que crer a fé. Entende? Então, até a sua disponibilidade de você se colocar tem que ser com fé. Olha como eu me coloco à disposição aqui com fé, pessoal. Crendo naquilo, tá? Eu tive experiência. Eu sei que o mundo espiritual existe, que eu tive saída do corpo, tá, pessoal? Mas, como é que se diz? Eu vou ter que crer no Deus, até porque eu saí no mundo espiritual, não vi Deus lá, tá, pessoal? Você viu Deus, meu senhor? Não vi Deus no mundo espiritual lá, que a gente saiu aqui no mundo espiritual, numa região mais baixa, tá? Entende? Então, a gente tem que crer que Deus existe. Então, aqueles próprios Hebreus fala lá, né? Aquele que é chamado, né, para com Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador daquele que o busca. Então, creia que ele existe e que ele vai lhe abençoar, como é? Ele vai lhe abençoar nessa sua caminhada. Creia que ele existe. Então, tem que crer em Deus, crer nas escrituras. Então, você não precisa ficar negócio de provando nada, pessoal. Jesus aqui não foi judeu. Não sei o quê. Olha aqui, da onde ele nasceu. Ele era branco, era louro, era moreno. Mas a gente tem que entender, tá, pessoal? Eu fico dando risada, a gente tem que entender o nível dessas pessoas, tá? Elas estão aí assim, tá? Mas pelo menos estão, tá, tentando encontrar a verdade. São pessoas que estão tentando encontrar a verdade, mas ela quer encontrar a verdade aonde, pessoal? Ela quer encontrar fora, ela quer encontrar provas, evidência. Aquele que crê, aquele que é escolhido, ele não vai evidência, ele vai crer antes que apareça evidência. Talvez apareça evidência aí, como apareceu aí os programadores aí da EA, eles pediram a EA para analisar toda a Bíblia, para encontrar erros lá e eles não encontraram. Encontraram foi outras coisas que eles não estavam vendo. Teve uns que se converteu, né? Teve outros ainda que endureceram o coração. Então, pessoal, isso é muito pessoal daquela pessoa que vai crer. Mesmo que apareça a prova, mesmo que você veja um anjo,
a possibilidade de crer é que você tem que crer. Entende? Então eu vi a live aí, eu vi duas, tá? Com essa conotação aí de querer provar, de querer se existiu mesmo, essas coisas, tá, pessoal? Então vamos lá, eu estou melhorando, tá, pessoal? Já deu uma melhorada legal da gripe aqui, mas vou tomar meu chá aqui para a gente continuar, tá? O nosso estudo que é falando sobre isso, a falsa espiritualidade. Essas pessoas estão na espiritualidade, estão fazendo você ter que crer, pessoal. Você tem que crer. Se você é espiritual, o espiritual ele crê. Ele não fica querendo prova, tá? Então, a própria escritura ela traz para que você creia naquilo, tá? Então, fala com seu coração. É o que acontece aqui no meu canal. As pessoas sentem, é verdade. As pessoas escrevem aí, é verdade. É verdade, irmão. Então, é essa verdade quando você é tocado, que é verdade, tá? Então, é nisso que você tem que apoiar a sua crença, no verdadeiro que é Cristo. Vamos lá, né, pessoal? Vamos para o nosso estudo. A gente parou na terceira parte, então a gente vai gravar a terceira parte desse tema, né, que é o que é a falsa espiritualidade. Você já que eu dei aí a primeira, a segunda, a gente vai para a terceira, então você já tem uma ideia do que seja essa falsa espiritualidade. Mas aí você diz, tem falso mesmo, Samuel. Mas quando você automaticamente crê que tem falso, automaticamente você tem que crer que existe o verdadeiro. Não tem para onde correr. A gente está na dualidade. Se você acredita no mal, é igual eu na faculdade, né? Cidadão lá, ele não acreditava em Deus. Ele só acreditava que existe o mal. É igual o falou, né? Como é que se diz? Deus não existe. Mas aí ele disse: Você crê que em Jesus, que Jesus existiu? Eu creio que Jesus existiu, mas Deus não existe. Como é que pode, pessoal? Não tem lógica, tá? Se o próprio Cristo se chama enviado, é um ungido que foi enviado por quem? Ele mesmo se enviou? Não. Quem enviou ele foi o Deus Pai. Por isso que Cristo falava, é o meu Pai. Entende? É cada confusão na cabeça. Então, tinha lá o cidadão na faculdade que ele acreditava que existia o mal, mas não existia bem e não existia Deus. Não pode, pessoal. Se você acredita que o mal existe, automaticamente, então é uma coisa automática. Sabe o que é uma coisa automática? Não tem como você se livrar. Tá. Se você creu nisso, você também crê que existe o bem, que existe o bem. É assim que funciona, tá? A gente tá na dualidade. Então, mesmo as pessoas crendo no mal, automaticamente ela está lá na inconsciente dela, ela acredita que existe um bem. Entende, pessoal? Então, por isso que esses ateus, né, que se diz ateu, ele crê que existe um bem, pessoal. Ele crê. Agora, a maioria desses ateus é com o pé atrás sobre esse Deus que é passado nesses grupos religiosos, tá? Ele é com o pé atrás sobre esse Deus que é passado aí, tá? Alguns se perdem pelo caminho, tá? Que não acredita em Jesus tal. Mas se ele fica acreditando no mal, ele automaticamente ele está acreditando no bem, tá? E não é bom a gente ficar nessa frequência da incredulidade, tá, pessoal? A gente tem que entrar numa frequência onde a gente crê.
tá? Porque senão o engano vai tomar conta da gente e a gente ficar nessa frequência de incredulidade, tá, pessoal? Então, vamos lá para o nosso estudo. Ele fala o que é a face da espiritualidade. Aí ele fala: a face da espiritualidade é um conjunto de crença enganosa que pode levar a comportamento, né, através de doutrina que não está de acordo com a verdade e que simula uma conexão falsa com o sagrado e com o divino, com a fonte divina. Mas essa conexão é baseada em ego, falsidade e aparência. Então, veja, pessoal. Então, uma pessoa que está vibrando no ego, na falsidade, na aparência, você que está em algum grupo religioso, você tá a sua espiritualidade que você está se tornando é uma espiritualidade do ego, então é uma falsa espiritualidade. Vocês aqui, tá? Que é espiritualista, eu sou espiritual, eu sou espiritualista. Você cristão, eu sou cristão, eu vou para a igreja. Entende? Então você, se tiver nessa ego, aparência, né? E aparência, você está nessa falsa espiritual, desviando. Então você vai se desviar da verdadeira prática espiritual ou divina. Então você vai desviar da sua essência, da sua espiritualidade. É o que a maioria, tá? A maioria são minorias aí de grupos, tá? A maioria dos grupos fazem você olhar para fora. Olha o que eu estou falando aqui. Essas pessoas estão procurando evidência, estão procurando fora a verdade. Tá? Então, são espiritualistas falsos. Está buscando coisa fora. Ah, eu quero... Tem a comprovação disso? Ah, tem uma comprovação... Então tá buscando fora, pessoal. Não tá buscando dentro lá a informação, o coração dele falar no que ele crê. Ele não tá buscando. Então, ele vai compor, né, no campo mental, emocional dele, uma falsa espiritualidade. Então, vai simular, ele fala, vai simular uma conexão falsa com Deus, com Cristo. E verdadeiramente eles não têm como é que se diz, Cristo fala, um relacionamento com Cristo. Por isso que está escrito lá aí na escritura, está escrito aí, que naquele dia alguns vão falar: Senhor, não profetizamos em seu nome, eu estava na igreja lá pregando. Senhor, não expulsamos os demônios? Senhor, não fiz isso na igreja? Eu não estava lá no coral cantando? Senhor, eu não fiz isso. Ele diz, o que é que ele vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, você não conheceu Cristo verdadeiramente, não teve uma conexão verdadeira, porque você ficou no ego, o seu ego criou essa simulação de conexão com o Criador. Por isso que eu estou fazendo você olhar para dentro, olhar essa conexão verdadeiramente. Por isso que aqui no meu canal incomoda, tá, pessoal? Principalmente essas pessoas que vieram desses contextos religiosos. Eu estou falando, isso incomoda ela. Então, é para a gente ter verdadeiramente, pessoal. Deixar essa máscara, essa aparência, essas coisas aí que a gente aprendeu aqui, religiosa. Entende? Porque a espiritualidade tem que ser simples e com verdade. É por isso que eu tento passar essa espiritualidade simples e com verdade. Você vê aí no meu primeiro vídeo aí, faltou luz e tudo aí, não foi? Eu pensei que já tinha começado um apagão aí, mas minha filha falou foi o porte lá, parece que
o carro bateu, o negócio transformador lá quase cai, então apagou aqui geral aqui na rua de baixo, né? Apagou a luz. Mas graças a Deus eles consertaram, né, pessoal? Botaram aí a luz aí até o momento que eles quiseram apagar de novo, tá? Então, é isso que a gente viu na primeira e segunda parte, né, pessoal? E eu coloquei uma pergunta aí, por que não podemos vibrar nesse engano? Então, por que, pessoal, que não podemos vibrar nesse engano? Então, a gente viu porque quando a gente crê nesse engano, a gente afasta as pessoas da sua essência ou do ensinamento autêntico. Então, você começa a se afastar da sua essência verdadeira, então, que é a sua espiritualidade. Então, tem gente indo para grupos aí religiosos que está fazendo a pessoa afastar mais da essência espiritual dela. De ajudar a pessoa a ter uma conexão verdadeira, está afastando mais ainda. Então, e está afastando porque ele está ensinando coisas erradas. Então, ela está se afastando do ensinamento verdadeiro, puro, ensinamento que vai fazer com que ela se conecte. É por isso que aqui eu prezo por isso, tá? Por isso que eu não me afiliei a nenhum grupo, tá, pessoal? E aqui eu faço um garimpo das coisas, né? Eu pego da psicologia, da psicanálise, né? Eu pego coisas do contexto da espiritualidade de vários grupos religiosos. Então, aonde que eu vejo que tem verdade espiritual? E trago aqui para vocês. E vocês confirmam isso no coração. Tem pessoas aqui, verdade, isso é verdade. Escreve aí no meu canal. Então, é uma verdade que está no seu coração, tá? Então, a gente falou a primeira, a segunda e agora a terceira parte. A gente tinha parado aqui, não foi no... Ele fala, assim o pensamento moderno tem feito grande esforço para validar qualquer tipo de expressão religiosa, mas para nivelar como igual todas as formas de espiritualidade existente. Então, foi aquilo que eu falei, né? Que tem a frase aí que disse, não, todos os caminhos aí vai levar a Deus. Então, eu não sei para que então Deus foi enviar o caminho dele. Eu não sei para quê. Se todos aqui, todas as religiões antes de Jesus Cristo vir, tinha várias religiões. Então, se esses caminhos levavam a Deus, então para que Deus enviou o caminho dele? Você entende, pessoal? Não tem um raciocínio lógico. Mas essas frases aí de efeito, né? Hoje na concepção moderna, né, pessoal? Que ele fala grande esforço para validar, então, pensamento moderno, tipo de expressão religiosa. Então, todo tipo de expressão religiosa, mas para nivelar como igual todas as formas de espiritualidade existente. Então, para nivelar, dizendo que todo mundo aí esse caminho vai levar a Deus. Aí eu fico me perguntando, então, por que Deus enviou o caminho dele? Por que Deus traçou o caminho dele? Se todo já tinha várias religiões, para que Cristo estava ensinando agora que ele é o caminho? É uma pergunta aí, ó. Se quem quiser responder, pode responder aí embaixo aí, tá? Tá aí, pode responder. Por que então que ele criou o caminho? Se todos os caminhos iam levar, todos aí são a espiritualidade, tá tudo certo. E tem, tá? Eu já vi vários, não só um, vários espiritualistas com esse tipo de pensamento aí, tá? Aqui ele vai olhar assim para o que eu estou falando, eles não vão gostar, tá? Aí ele fala, assim
Assim, qualquer espiritualidade que exclui Jesus é vã. Então, tem espiritualidade aí que exclui Jesus, pessoal. Então, como é que vai dizer que esse caminho aí vai levar a Deus também? Entende, pessoal? A gente precisa, tá, analisar essas coisas, porque falsa espiritualidade está aí, pessoal, fazendo com que a gente não encontre verdadeiramente uma conexão com a nossa verdade, né, que está no nosso ser. Então, quando essas pessoas falaram isso aí nos canal deles, né, eu ouvindo, então vê logo um ruído assim, não é verdade isso aí. Então, e eu preciso passar isso aqui para vocês. Por isso que eu fiz aqui o tema falando que isso que essas pessoas parecem que estão falando de espiritualidade, mas é uma falsa espiritualidade, é uma falsa espiritualidade do ego, da aparência. Essa pessoa está buscando por interesse, dinheiro, alguma coisa. Entende? Tem um monte aí. Tá? Se vocês se cansarem aqui de mim, tá? Pode ir para esses daí, tá? Eles estão aí. Entende? Então, essas pessoas falsas espíritas não têm conexão com Deus, então falam coisa do pensamento, do ego dele, que não está de acordo com a verdade, com as escrituras, com os apóstolos, o que é que Cristo falou também, eles estão fora. Porque Cristo mostrou o caminho para os discípulos. Agora vem a pessoa, esse pensamento moderno, ele dizer, não, todo o caminho aí vai levar a Deus. Não tem nada não. Então, é uma fala do ego, é uma fala falsa. É uma fala para atrair pessoas, entende? Quer enganar pessoas, atrair pessoas para, como é que se diz? Usurpar dinheiro de você. Então, existe um interesse ou a motivação dessa pessoa estar fazendo isso. Por detrás. Lembra que eu gravei um vídeo sobre o que é a motivação, né, espiritual? Então, cada um que está aí falando, existe uma motivação. Se a minha motivação fosse dinheiro aqui para eu estar falando isso, eu não estaria aqui, tá, pessoal? Se essa fosse a minha motivação, porque não ganho nada, tá, pessoal? Eu ganho a espiritualidade me dando saúde, a minha família me protegendo, tá? E também vocês, tá? Quando entram nessa, começam a acreditar, vocês ficam assiduamente assistindo aqui, vocês sentem isso, tá? E é isso, tá, pessoal? Então, por isso que vocês que estão se beneficiando, né? Uma pessoa agradecida, o que é que ela faz? Ela dá presente. Olha, eu queria lhe dar um presente aqui, né? Por quê? Porque ela recebeu primeiro. Deus dá primeiro o presente dele. Depois que você vai devolver, tá? Entende, pessoal? Então, espero que vocês entendam isso, tá? Então, aí ele fala, a terceira parte. Assim, não se deve pensar que por alguém ter a palavra de Deus, então, falando, né? Em seus lábios, e para ele edificar um altar, então ele edifica um altar, um templo, né? Verdadeiramente o conhece. Então, não significa, é o que eu estou falando, os pastores agora, ele tem um lugar, um altar lá, que ele diz que é o altar, ele está usando também a palavra, ele está falando da palavra com seus lábios. Mas não significa que verdadeiramente conhece a Deus. É duro, né, pessoal? Mas a gente tem que estar no verdadeiro, pessoal. Tem que sair a falsa espiritualidade da gente. Foi o que eu falei aqui. Já pensou você não contribuir mais lá para esses pastores? Será que eles vão continuar pregando?
É uma pergunta, pode responder aí, ó, tá, pessoal? Vocês que são de grupo aí, tá? Que estão lá financiando, coloca aí nos comentários aí, o que é que vocês acham que vai acontecer? É sério, tá, pessoal? Sério. Será que ele vai fazer igual a Miqueias? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Será? Será que ele vai fazer igual a Miqueias? Tem até a música, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então, ainda que não haja mantimento, então não haja fruto, não haja para comer. Eu até agora comi uma maçã, né? Tomei um suco de limão. Se não houvesse isso, talvez será que você continuaria? Falar, se alegrar a engrandecer o nome do Criador? Eu tenho minhas dúvidas, tá, pessoal? Tenho minhas dúvidas. Então, ele fala, não é porque ele tem a palavra ali, com seus lábios, tem um altar que verdadeiramente o conhece. Ele fala, o conhecimento religioso não é sinônimo de conhecimento de Deus. Então, o conhecimento ali religioso, aquela pessoa estudou hermenêutica, eu estudei hermenêutica, eu tomei isso aqui, não significa que ele tem o conhecimento de Deus, tá? Rituais, rótulos, não garante o conhecimento de Deus. Então, você fazer rituais, eu faço rituais aqui todo dia, não significa que você tenha o conhecimento de Deus. Você conhece a Deus, você tem uma intimidade com Deus. Você tem um rótulo, o rótulo é o... Como é que se diz? Como é que se diz? Títulos, né, de pastores, de reverendo. Isso não significa, tá? Que você tem uma intimidade com esse. Então, tem muitos agora, sim, com esses rótulos. Ele faz rituais, né? Sobe pela parede, faz coisas, mas isso não garante que essa pessoa tenha o conhecimento de Deus. Mas vocês vai atrás dessas coisas. A maioria gostam disso, tá? Vocês estão vibrando nisso, vocês gostam disso. E é por isso que esses cultos, essas falsas espiritualidade desses grupos estão cheios, lotados. E esses camaradas estão ficando ricos. Se eu for falar algum nome desse cidadão, esse cidadão pode chegar aqui e vir me processar aqui. Você entende agora, pessoal? Porque eles estão aí, encher o ego, vocês estão alimentando o ego deles aí, tá? Então, é o que acontece, tá, pessoal? Não garante que um conhecimento de Deus, você tiver, se fazer rituais, você faz, você sai, eu saio do corpo, eu vi isso, tá? Não significa que você tem um rótulo aí de eu sou o bispo, eu sou o reverendo, não sei o quê. Não garante, tá? Então ele fala, Deus é um Deus que se revela através da inspiração divina na Sagrada Escritura. Então ele se revela para a sua consciência, para você, né? Através das Escrituras. Por isso que Cristo disse, examinais a Escritura, porque nela tem o poder de Deus e ela testifica de mim. Então, a Escritura testifica de Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Essa foi a composição da Escritura, né? Tem outros apócrifos que não entraram aí, tá, pessoal? Mas nessa composição aí que
vocês conhecem, que é de Gênesis e Apocalipse, né? A Cristo se revela ali. A Escritura fala de Cristo ali, né? Então, Deus é um Deus que se revela através da inspiração divina na Sagrada Escritura. É por isso que está lá, né? Toda a Escritura inspirada por Deus. Então, aquela que foi inspirada, porque tem coisas, tá? Que foram introduzidas para desviar a gente, tá? Então, a Escritura inspirada por Deus, ela é apta para corrigir, redaguir, para corrigir o homem de Deus. Então, por isso que a Escritura é para o homem de Deus. Então, o homem que não é de Deus, é natural, ele vai querer ficar achando prova. Aonde está a prova? Ah, diz aqui que... Mas cadê? Tem alguma prova científica? Achou isso? Tem alguma... Ele vai ficar procurando. Então, ele não é um homem. Então, essa Escritura não é para ele. Mas todo mundo agora tem acesso ao livro aí, que todo mundo chama de Bíblia. Essa biblioteca, que é vários livros, que juntaram aí vários livros, 66, né? E é chamado de uma biblioteca. Todo mundo tem. Então aí tem aquelas pessoas que é espiritual, entende o que é a Escritura, e tem aquelas que não é espiritual. É isso, pessoal. É isso que está acontecendo, tá? E pior que esses daí que são ateus, que não são espirituais, tá, pessoal? Eles leem a Bíblia, eles ficam tentando buscar, cadê? Então, ele está querendo buscar a verdade fora, não é dentro. Então, por quê? Eles são ensinados também para fora, pelas religiões aí. Principalmente esses que se dizem, né? Entre aspas, que se diz evangélico. Tá? Aí ele diz, pela Sagrada Escritura, se alguém disser que conhece a Deus, deve aceitar a revelação que ele fez de si mesmo. Então, você deve aceitar a palavra de Deus. Então, por isso que Cristo fala, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que Deus, ali da Escritura, ele diz assim, se alguém diz que conhece a Deus, né? Fica dizendo, eu tenho intimidade com Deus, eu conheço a Deus, Deus falou comigo nessa manhã, né? A igreja está cheia desses daí que Deus falou comigo nessa manhã, que não sei o que, aí profetiza, não sei o que, Deus disse isso. Tá cheio aí, tá, pessoal? Então, aquele que diz que conhece a Deus deve aceitar a revelação que ele fez, então, que é as Escrituras, que foi trazida por Cristo pelos apóstolos, que ele fez de si mesmo. Então, que ele fez se conhecer, o povo se conhecer através das Escrituras. Então, não tem como, tá, pessoal? Não tem como, tá? Se você não aceita as coisas da Escritura, o que Cristo está falando, os apóstolos, você está criando uma falsa espiritualidade aí. É o que eu vi aí muitos, tá? Aí ele fala, cadê? Que ele fez de si mesmo. Do contrário, se não aceitar essa revelação, cai no engano diabólico. Então, é isso. Você vai entrar aí na falsa espiritualidade criada pelo engano diabólico. E isso está acontecendo muito, tá, pessoal? Eu sinto muito. Principalmente esses que dizem que estão pregando o evangelho, pessoal. Não é, isso é outro, é como o apóstolo Paulo, isso é outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, um monte de coisa aí, pessoal. Olha quanto é dízimo no evangelho de Cristo. Não existe isso. Campanha. Aonde está escrito na Bíblia que Cristo vai fazer campanha?
Mas os evangélicos aceitam isso. Tá tudo certo. Esses daí que se diz evangélico, né? Porque isso aí não é evangelho. Isso aí é uma vergonha do evangelho, tá? Sujando. Então, por isso que às vezes muitos ateus, tá? Não acredita nesse Deus que essas pessoas estão falando. Por causa disso, pessoal. Entende? Por causa do engano que está aí nesse meio. Então, eu estou falando do evangélico. Imagina o católico. Os espíritas também. Os espiritualistas. Olha quanto engano tem. Tudo isso é uma falsa espiritualidade. Eu sinto muito em falar isso aqui, mas eu tenho que falar isso aqui. Foi por isso que eu não aqui você não vai ver. Teve gente até perguntando onde era a igreja, qual é, né? Ele perguntando aqui, eu digo, a igreja de Jesus Cristo. Ah, o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo? Não. A igreja é aquela de 2000 anos atrás. Não, eu tô falando da igreja agora. Aonde é, irmão Samuel? Diga aí que eu vou. Eu dou risada, mas é sério, tá? Eu entendo o pensamento. Foi porque esses líderes, esses pastores passaram esse engano, essa mentira para essas pessoas, pessoal. Não ensinaram o que é igreja. Verdadeiramente, até hoje, não ensinam o que é igreja. Para as pessoas não sabem o que é igreja. Ele não sabe a igreja que Cristo está falando ali, que os apóstolos estão falando. Ele não sabe o que é aquilo. Eu sinto muito, tá? Então, por isso, o engano diabólico está nesse meio, né? Todos esses contextos religiosos, tá? Uma pessoa do meu canal me mostrou um vídeo, né? Onde vários foram os budistas também. Ele ia para a montanha e descia da montanha de lá, aí o povo ficava esperando eles descer de lá, que diz que quando ele descia de lá, ele descia, era como um anjo de luz, aí as pessoas se ajoelhavam no pé dele, beijava a mão, se ajoelhava. Pessoal, o que é isso? Olha o tamanho da ignorância das pessoas. Você vê que João, na ilha de Pátimo, né? Ele quis prostrar diante do anjo, porque ele viu o anjo bonito, o anjo poderoso, de luz, né? Ele disse, eu caí aos pés do anjo para adorar ele. O que é que o anjo... Um anjo não é uma pessoa que está aqui. Falou, o que é que o anjo falou para ele? Não faça isso. Adora só a Deus. Eu sou conservo teu e de teu irmão. Então, esse anjo poderoso está para servir aos irmãos espiritual. Ele é um servo da gente. Por quê? Porque no reino de Deus, o maior serve ao menor. Não é como aqui, que aqui quando alguém se coloca como maior, né? As pessoas estão servindo a ele. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu preciso falar essas verdades para você. Eu sei que isso aqui pode chocar algumas pessoas, mas eu tenho que falar isso aqui para você enxergar a falsa espiritualidade. Agora, depois que você tomou consciência disso, você decide, meu amigo. Você quer continuar lá? Tá tudo certo. A mim não vai me dizer nada, tá? Isso é uma decisão da sua consciência. Então, ele disse, cai no engano diabólico. Ele aí fala, assim, ter uma concepção de Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Então, você ter uma concepção de Deus, né? Tá ouvindo falar, tá estudando sobre as coisas de Deus, falando, Deus é assim, o nome dele é Yahvé, o nome dele é Shalom Adonai, o nome dele é o Deus incognoscível. Então, não significa que você conhece a Deus. Tá? Era o que acontecia comigo. Eu ia lá, estudava,
né? Participava ali do culto e tal, mas verdadeiramente eu não experimentava conhecer a Deus na minha vida, tá? Aí ele fala: assim temos que conhecer a Deus em espírito e em verdade, né? Como a música fala. Os evangélicos cantam, mas eles não sabem o que é isso, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Então, eles cantam, pessoal. E por que que vocês estão adorando ao homem aí? Teve até agora um vídeo que eu vi que na igreja as pessoas iam lá e como é, parecendo dando a benção, beijava a mão, beijava o pé, se ajoelhava mesmo. Diante de lá o pastor sentado assim, ele, né? Aí vinha lá, beijava a mão, aí beijava o pé do pastor. O que é isso, pessoal? O que é que vocês estão fazendo? Vocês que se dizem, eu sou evangélico, né? Aí depois tá espírito, em verdade. Aí depois tá adorando o homem aí, pô. Aí querem falar, né, pessoal? Eu vou tomar até já. Aí não dá, aí não é possível, tá? Então, vocês estão criando uma falsa espiritualidade, um falso evangelho, entende? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Nem o anjo a gente tem que fazer isso. Se um anjo aparecer na sua frente aí, ele se materializar, né? Cheio de luz. Aí você, ai meu Deus, o anjo, ai. Aí vai se começar a se prostrar, é? Entende, pessoal? A gente precisa entender que a gente. Isso é porque as pessoas não conhecem a Deus verdadeiramente. Então, é por isso que está tendo esse tipo de comportamento. Então, temos que conhecer a Deus em espírito e em verdade. Não de ouvir falar, não de ficar ouvindo assim, Deus está aqui, né? Tem até a música da igreja, Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir, né? Então, não é assim de ouvir falar Deus, você tem que sentir, sentir, por isso que eu estou falando aqui nos meus vídeos. Meu vídeo não é para provar nada, é para você sentir, sentir. Sabe o que é sentir? Você sentir dor de barriga, você sentir raiva de mim, você tem que sentir amor por mim, você tem que sentir alguma coisa você tem que sentir. Minha voz até já tá ficando boa, pessoal. Só é começar a falar, cantar aqui, minha voz até já tá ficando boa já. Graças a Deus, tá? Espero que ele abençoe mesmo para a gente continuar aqui o processo, tá? Então, tem que sentir. Por isso que eu digo aqui uma doação de energia para você sentir. A gente estuda, tá? A gente vai lendo devagarzinho, mas você tem que sentir a verdade dentro de você, tá? Não é chegar o que dizer, vou provar para você. Não existe isso, tá, pessoal? Então ele fala, não de ouvir falar, porque muitos estão entrando no pseudo-espiritualidade, pseudo-espiritualidade moderna, que se espalha na qual aceita tudo, não possui critério de verdade. Então, é o que eu falei, tá? Aquela fala que alguns espiritualistas, alguns também diz que todo caminho aí vai levar a Deus. Isso é pseudo-espiritualidade, então. Pseu que vem da psique, né? Vem do ego. Então, por isso que é uma espiritualidade que vem do ego. Então, quer falar coisa do ego dele. Então, você vê que aqui eu não falo coisa do meu ego. É coisa até que dói até em mim também.
Se fosse coisa do ego, pseudo da espiritualidade, é falando para agradar aqui as pessoas. Ai, é assim, irmão, a gente vai agradar. Oi, em nome de Jesus. Ai, toca no coração dessas pessoas. Ai, graças. Então, eu estaria fazendo isso aqui, tá, pessoal? Mas não, tá? Tem que ser uma espiritualidade simples, de verdade, sentindo na alma, tá? E aí é que você vai ter experiência com o seu Criador. Ele é seu e é meu Criador também, tá? Então ele disse, porque muitos estão entrando no pseudo da espiritualidade moderna, que se espalha, tá se espalhando isso aí, tá? Esse tipo de pensamento, no qual aceita tudo. Então, tudo é de Deus, tudo tá certo. Aceita tudo. Não possui critério de verdade, então não possui critério para distinguir o verdadeiro do falso. Então ele não tem, então não vai ter, como é que se diz, um tema que eu falei aqui, discernimento espiritual. Se uma pessoa não tem critério de nada, então ela aceita tudo. Ah, tudo é de Deus, tá tudo certo. Tudo vai, e todos os caminhos aí vai levar a Deus. Eu tenho que falar isso aqui, tá? Eu sei que isso aqui vai, para muitos aqui que estão ouvindo aqui, não vai gostar disso, tá? Porque ele quer achar lá que o caminho dele também vai levar a Deus, tá, pessoal? Mas ele não sabe nem que caminho é esse, tá? Então, ele fala, não possui critério de verdade para distinguir o verdadeiro do falso. Nem se preocupa com isso. Então, são pessoas espíritas, nem se preocupa com isso. Vai aceitando, o que? Aqui vai ter uma oração. Aí vai ele, aqui vai ter não sei o que, um rezado aqui. Aqui vai jogar pipoca nas suas costas aqui vai ter. E aí vários rituais, essa pessoa vai fazendo rituais, vai fazendo coisas, né? A gente tem que. Esse aqui que é o homem aqui, ó. Aí muita gente vai atrás. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é preciso ser dito isso, tá? Não sei quem é que vai também se levantar para dizer isso, tá? Talvez não se levante porque tem interesses, tá? Em querer fazer da espiritualidade o comércio dele, tá? Aí cada um vai dar conta daquilo que está fazendo, tá, pessoal? Então, aí ele fala, aceita, pode ser aceito como verdade. Então, o que é uma pessoa que percebe, recebe e aceita pode ser aceito, né? Pode ser aceito como verdade, mesmo que conflite com a sua percepção de outras pessoas, mesmo que conflite. Então, veja, pessoal, eu falei alguma coisa aqui, dízimo, que tem na igreja, estou falando da igreja evangélica, que se diz evangélica aí, né? Como é campanha, isso, tá? Sal grosso, arruda, óleo. Aonde foi que os apóstolos ensinaram isso? E Cristo. Mas vocês fazem tudo isso. É isso, pessoal. É esse engano que precisa ser tirado desse meio. Essas pessoas criando essa falsa espiritualidade. E tá aí. Tá aí sendo levado, tá? A apostasia começou lá desde que os apóstolos se partiram daqui, né? Então a apostasia vem acontecendo. Então eu vi até falar que o rapaz falou, o cristianismo, ele virou um grupo de mutante. Então tem várias vertentes que se diz de Cristo, né? Várias vertentes. Então
As igrejas nunca é a mesma, então viraram os mutantes, então cada uma é uma mutação de alguma coisa. Perigo, tá, pessoal? E isso eu caí fora. Eu vi que eu digo, epa, isso aí não dá para mim não. Então ele disse, conflite com a percepção de outra pessoa. Não há lugar para o absoluto. Esta é uma forma de nivelar por baixo qualquer expressão religiosa. Então, não há nada absoluto. Dizendo desde a bruxaria, do xamã e do cultos evangélicos. Tudo é espiritualidade, tudo é divino. Então, pessoas que dizem isso, os evangélicos, tudo é espiritualidade, tudo é divino. O xamã, o que mais? A bruxaria, o lá que faz lá, outra lê a sua mão, lê sua carta, faz uma bruxaria. É tudo de Deus. É tudo espiritualidade. É isso, pessoal? Sim, pode se considerar espiritualidade, mas a gente tem que analisar, será que é uma espiritualidade de alta vibração ou de baixa vibração? Porque existe aqui, e eu sou confundido com esses, tá? A vertente da espiritualidade, que é uma vertente de baixa vibração. Pessoas que estão tendo contato com o espírito de engano. Tem aqui essa vertente aqui no meio da espiritualidade. Eles estão tendo relacionamento, né? Contato, né? Recebendo até instruções de espírito de baixa vibração, não sendo criado por um espírito maior, o qual Cristo disse que esse espírito estaria convosco, que é o Espírito Santo de Deus. Então, uma frequência elevada. Tá? E muitos, tá? Diz aí que essa é espiritualidade. E às vezes eu sou confundido porque eu falo aqui de espiritualidade, né? Com esse tipo de espiritualidade, essas pessoas tendo relacionamento não com o Espírito de Deus, mas com o espírito, né? Até espírito demoníaco e tudo aí. Você quer ouvir a verdade ou não, pessoal? Ou quer continuar aí na falsa espiritualidade? Pode dizer. Se não quiser, ó, pode sair aí do canal, tá? Aqui eu vou ter que falar essas coisas para você, porque eu vejo é que ninguém quer falar isso, tá? Cada um quer fazer ali seu cantinho, sua coisa ali, para ganhar seus benefícios aí, tá? Eu sei muito bem disso, tá, pessoal? Que eu passei nesse meio. Então, ele disse, então, até cultos evangélicos, tudo é espiritualidade, tudo é divino. Então, a maioria das pessoas pensam nisso, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá, pessoal? Eu não quero, como é que se diz? Falar sobre essas coisas aqui, mas quem é que vai falar sobre isso, pessoal? A gente vai ficar construindo uma espiritualidade falsa também? Vibrar no. Acreditar em coisas erradas? Até espírito de engano tá falando para a gente acreditar no que o espírito de engano tá falando? É isso, pessoal, que a gente. E a gente vai dizer que isso é espiritualidade? A gente precisa tomar uma decisão, tá, pessoal? Eu sei que é difícil, tá? Mas eu preciso passar essas verdades para vocês perceberem o engano que está sendo dito aí por essas pessoas, tá? Porque é uma decisão sua. Se você quiser, não quero acreditar nisso, não, só. Eu vou continuar lá. É a decisão sua. Não tem nada a ver com isso, tá? Tá certo, pessoal? Então, 60 minutos, eu vou parar aqui. Vou marcar aqui a quarta parte, né? Que a gente falou a terceira. Vou marcar aqui a quarta parte. E a gente vai continuar, tá? No próximo episódio, na quarta parte, amanhã, né?
Se Deus permitir aí, me dar saúde, eu já até melhorei um pouco a voz, ó. Tô sentindo mais alta a voz, né? Que eu tava gripado aí, meio ficando meio rouco, né? Tomei limão agora, tá? Toma mais um limão, que você fica bom. Então, eu tomei o limão e fiquei bom, tá, pessoal? Graças a Deus por isso, tá? Meu Deus, eu quero agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Vamos embora para a gente não falar besteira, tá? Tchau!